Boa noite a todos. Estamos aí com a última entrevista do ano do Tô Meu Canal. Estamos aqui com uma entrevista muito interessante e hoje vamos entrevistar um grande amigo meu, o Ipirangi Franklin da Silva Câmara. E o Ipirangi é um amigo já de longa data e vai aqui nos abrilhantar hoje aí com uma conversa, né, um bate-papo informal para falar sobre a questão, né, das metas de fim de ano. Vale a pena ter esperança em tempos de pandemia? Oi, Boa Guilherme. noite. Tudo bem? Me ouvindo bem? Tá Como é que vendo tá, meu bem? amigo? Tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Maravilha. Você tá me ouvindo bem Alegria, também? maravilha. Alegria É. enorme de te ver aqui. Pô, a alegria é Excelente. minha, meu amigo. Poxa vida, que legal, Bacana. que bom. Como é que estão as coisas aí no Tudo bem, né? Amazonas? Estamos levando aí, né? Entre governos e governos e desgovernos, vamos indo, né? Acho que era Não tá mais fácil a fácil. gente, a gente pegar isso e administrar, né, Aratami? É melhor mesmo. É verdade. Deixou na mão de político não dá certo, meu amigo. Não, nenhum deles. É Difícil. verdade. E como é que tá aí no Paraná? Bacana. Tá aí nesse. Acho que igual o resto do país, né? Nessas apreensões, final de ano. A Uhum, gente está entrando agora no desacelerando um pouco, né? uhum. E com expectativas para saber o que vai acontecer daqui para frente. Pois é, né? E acho que essa expectativa que você está falando nos remonta bem ao tema da nossa conversa de hoje, né? A questão da esperança. A gente fala a palavra esperança, né? E aí estamos nessa questão das vacinas aí, né? Que acabaram sendo até politizadas, né? Para variar, né? Uhum. E é um problema muito sério, né? Como é que a gente consegue viver em tempos de pandemia, né? A gente consegue Exato. ter esperança nesse país aí, meu amigo? Olha, Tommy, eu vou lembrar uma historinha que eu ouvi Ah, quando eu devia ter entre os 11 e 12 anos, uma poesia. E mais ou menos assim, né? Uma vez perguntei ao coração, por que, por que estás triste? E ele me respondeu, é porque morreu o amor. Outra uhum. vez perguntei ao coração, mas para que continuar se o amor morreu? E ele então me respondeu, sem a esperança, eu também morreria. Então, Tommy, a esperança é a única coisa que nos resta, né? É. A todos nós. Uhum. Esperar. Então, esperança tem que ser a nossa senha para terminar esse ano e para esperar o outro. Eu acho Não que tem. aham. Eu tô achando que você até respondeu minha pergunta já. Eu ia te perguntar se você era um otimista ou um pessimista, né? Mas acho que você acabou de me responder. Eu acho que, Tommy, eu acho que é o seguinte: a gente não tem outra saída, entendeu? As coisas já são difíceis demais para todo mundo. Tá? Uhum. Uhum. Então, ou a gente é otimista e acredita, ou a gente sucumbe. Né? Uhum. A gente morre, a gente perde as forças. Então, o que nos resta é isso, é acreditar que é possível. Né? Uhum. Eu acho até que isso é um motivo preponderante na evolução humana. Sim. Essa coisa de acreditar que vai dar certo. Né? Uhum. A gente estudando biologia, você vê por que alguns pássaros têm bicos trocados. Né? Uhum. E aí você descobre porque eles precisaram se adaptar às circunstâncias e criar possibilidade de vida. Então, acho que, de alguma maneira, o otimismo é uma moeda também que a gente tem, né? Junto com a esperança, acreditar que é possível. Não é Uhum. fácil, né? A gente Sim. precisa de algumas ajudinhas, mas a gente tem que acreditar. É porque as pessoas falam, o otimista acaba sendo um grande sonhador, né? Enquanto que o pessimista é o cara pé no chão, né? O realista, né?
Uhum. Então, qual que é o equilíbrio da conta, né? Esse é o grande desafio. Já pensavam os estoicos, né, os epicureus, como é que a gente equilibra tudo na vida. Né? Uhum. Aristóteles já dizia isso, né? Essa necessidade da equidade, de você poder equilibrar bem as coisas num mundo em que as balanças podem pender para lados diversos. Né? Uhum. É. Olha, eu fui tão indelicado aí, Iprangi, que eu acabei não te apresentando aqui, né? Aí para os nossos telespectadores e para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, o Ipirangi Franklin da Silva Câmara, ele é filósofo, né? Professor do Centro Universitário Uniopet FAEL, doutor em Ciências da Religião, né? E, logicamente, né, orgulho de falar, meu primeiro amigo que eu fiz na Uniopet, né? No Centro Universitário PET, foi meu primeiro amigo, que a gente se conheceu foi em 2000 e quando? 2008, será? Por aí. Um dos dias que a gente sempre se encontrava eram as sextas-feiras pela manhã. Pela manhã. Então a gente sentava, batia um papo. Acho que a gente estava chegando mais ou menos junto na Uniopet. É verdade. E aí a amizade foi tranquila, né? A gente começou a conversar sobre uma opção de coisas e eu acho que essa é a melhor apresentação que você pode fazer de mim, Tommy, é dizer que eu sou teu amigo, entendeu? Porque isso é o que mais me honra de verdade, né? Ah, E é interessante que é uma amizade construída com muito respeito e com muito companheirismo, porque ao longo desses anos todos, a gente nem sempre pensou igual em muitas coisas, sim. mas a gente pensou igual no que importava, né? Que era a Uhum. amizade, que era o respeito, que era o companheirismo. Eu acho que esse é o maior cartão de apresentação para mim, meu amigo. Com certeza. E é recíproco essa sua fala, tá? Então também eu acho que esse sentimento de amizade, né, de respeito, de companheirismo aí, eu sinto mesmo pela sua pessoa. Então, e a gente nutre, né? Mesmo à distância, a gente acabou se encontrando em Curitiba, acho que foi foi em 2018, porque Isso. eu lembro, não, foi em janeiro, sabe por quê? Eu fui dia 31 de dezembro para Curitiba, Então foi janeiro. foi em janeiro. Olha só, então não faz tempo. Não, Que legal. bacana. Eu não vou, até porque se eu fosse ler teu currículo aqui, teu currículo tem 10 páginas, então é melhor parar por aqui. É, eu ia ficar a entrevista inteira falando teu currículo. Vamos. Ah, olha só, então vamos conversar sobre as metas de fim de ano, né? Se vale a pena ter esperança em tempo de pandemia. Eu já fiz um questionamento para vocês, me respondeu, e vamos falar aqui das pessoas que estão nos assistindo, né? Quais são os planos que cada pessoa deveria ter, então, no pós-pandemia, né? Se é que vai chegar tão cedo assim. Olha, Tommy, eu acho que a pandemia ela nos impõe alguns desafios e eu divido esses desafios em três dimensões fundamentais. Primeiro, tá? Sobrevivência. Então a gente hoje está lutando para ficar vivo e para Certo, ficar vivo do jeito que dá, né? claro. Com eu vou fazer em ar de brincadeira, mas eu Uhum, espero que ninguém entenda aqui tudo que a gente está falando como conselho, né? uhum, Então, com Zolpidem, com Rivotril, com vinho, com vodka, com oração, enfim. Então a gente está lutando todo mundo para sobreviver do jeito que dá. Esse é o certo. primeiro grande desafio. Se a gente Uhum, está falando da gente, né, de pessoas normais, né? Não estamos falando de quem está nos dirigindo os grandes iates, embora no mesmo mar que a gente, como já diz o velho ditado aí que anda nas redes. Então, primeiro, de sobrevivência. Então, hoje, se a gente está vivo, a gente tem que levantar a mão para o céu e dizer, puxa, obrigado, porque, infelizmente, a gente perdeu uma opção de gente querida. Né? O certo. nosso país perdeu, na pior das hipóteses, na pior conta, aí Uhum, 190, 200 mil, mas a gente acredita que um pouco mais. Tá? Então, essa é a primeira. A segunda é uma autoanálise. Então, assim, quem que eu fui até agora?
Então, a pandemia te coloca isso. Quem que eu fui? Né? E a terceira, se eu quero alguma coisa diferente para mim. Então, o primeiro, né, eu preciso sobreviver. E aí, claro, estou em casa, você está em casa, o mundo mudou, a gente necessariamente é empurrado para o espelho, né, para a gente ver quem a gente é de fato. Porque não dá Certo. mais para esconder. A gente vê uma opção de influencers aí em crise terrível. Por quê? Porque viviam de mostrar o mundo para as pessoas. E aí acabou. Dentro de casa tem que mostrar a si mesmo. Então eu acho que Uhum. isso é fundamental. E se a gente quer alguma coisa diferente para a gente? Ao se olhar no espelho, o que a gente quer? Quer repetir a mesma coisa? Né? Uhum. Então eu acho que a pandemia ela nos coloca esses três grandes desafios. E aí, evidentemente, nos planos que a gente vai fazer, a gente tem que considerá-los. Né? Então, preciso sobreviver, preciso ter certeza de quem eu sou e preciso ter certeza, ou pelo menos algum lampejo de se eu quero ser alguma coisa diferente do que eu fui até agora. Uhum. Aquelas duas coisas mais importantes no mundo, né? Saber, ter nascido, né? E descobrir por quê, né? Eu acho Ah, que é isso aí, que é nesse sentido que você está falando, né? isso, exato. A gente precisa fazer isso. Né? Vamos falar que a gente passou tudo pela pandemia. Tá todo mundo vacinado, tá todo mundo aí, pelo menos aí, vamos dizer, imune, né? Temporariamente. E a gente está com a nossa liberdade de novo. Voltamos ao nosso status quo ante, né? Então, quando chegar essa liberdade, quando ela chegar, o que nós vamos fazer com a nossa liberdade, né? Será que a pandemia que nós estamos passando hoje seria uma desculpa para a gente postergar aí os nossos projetos do futuro? Tommy, eu acho o seguinte: a pandemia colocou em xeque, para boa parte das pessoas, a tônica dominante da nossa sociedade, apregoada em boa parte pelo filósofo e monge Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar. Né? E aí, nesse caso, a gente descobriu que a vida pode levar a gente para a morte. Né? Uhum. A pandemia, então, ela trouxe, né, um desafio de que a gente não pode mais se desculpar. Né? De alguma maneira, a pandemia ela foi uma desculpa que muita gente esperou para justificar as procrastinações, esconder as mazelas, né? Continuar confiando na sorte. Né? E o acaso, né, a sorte, parece ser a bússola de muita gente. Então, assim, no período antes da pandemia, a gente, pelo menos grande parte da sociedade, vivia. Né? Aquela coisa do eu tenho que viver logo, eu estou cheio de vida, eu tenho que aproveitar tudo, etc, etc. E a pandemia vem para dar uma parada nisso tudo. A gente Uhum. tem que se reformular. Acaba a pandemia, o que a gente faz? Aí eu vou chamar um outro filósofo, chamado Alexandre Pires, né, pai da escola filosófica, só para contrariar. Eu sei que você gosta muito de música, né? Opa! Embora você seja eclético, né? É um Uhum. gosto muito, muito especial. Ele já havia expressado esse dilema quando ele cantou, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Claro Certo. que no caso do Alexandre Pires, ele estava livre por perder a sua razão de viver, que era o seu amor, né? Ele não tinha sido treinado para outra vida. E eu acho que esse é o ponto. Né? A gente não pode mais viver como se o mundo dissesse respeito apenas a nós. Porque as falsas certezas, elas se esvaem, elas vão embora. E a Uhum. gente se perde. Então, na verdade, quando você pergunta o que a gente vai fazer pós-pandemia com a nossa liberdade, a gente tem que encontrar um motivo para viver, Tony. Né? Uhum. Porque os antigos motivos eles já não valem mais. Uhum. Claro que, evidentemente, eu estou falando de média. Né? De Uhum. repente, a gente tá falando aqui, eu e você, e a gente tem ouvinte que tá bacana, tá feliz.
a vida para ele está sensacional. Então, Certo. na verdade, a gente está falando para a média. E a média é o seguinte: a gente não aprendeu ainda a viver com o mundo pós-pandemia. Primeiro, que a gente não viveu ainda, né? E segundo, que a gente não sabe o que vai fazer com a liberdade que a gente vai ter. Uhum. Porque a gente imaginou que tinha liberdade, mas, na minha opinião, né, a gente vivia apostando no acaso, né, na sorte. Né? Vamos ver o que o amanhã nos reserva. Né? Ou na base do peito. Isso é uma coisa muito de brasileiro. Né? A gente vê muito nessa pandemia. Né? Pessoal achando que vai matar o vírus no peito. Vai sair sem máscara, porque quando o vírus olhar para mim, ele vai sumir, ele vai se esvair, e a gente está vendo que não é assim. Certo. Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar um motivo para justificar a liberdade da gente. Senão a gente vai ficar preso, Tommy. Eu acho que essa autoanálise que você está fazendo é interessante, porque com a pandemia as pessoas percebem que não é uma questão de quem te governa, né? Mas também é uma questão nossa, né? O que você está fazendo? Qual é a sua parte, né? Qual é o seu papel? Você acabou de falar o caso aí da pessoa que não usa máscara, que não quer tomar os cuidados, né? Que não se preocupa com a vida alheia, né? Ele se preocupa consigo só, né? Então, será que o ser humano né? Ele pensa só em si, né? Ou ele tem esse pensamento mais empático, né? Com os outros, com os demais, né? Ele tem um pensamento com o próximo, né? Um pensamento coletivo, ou ele fica naquela coisa, né? Não, tá bom assim para mim. Eu vi muitas pessoas sendo entrevistadas na pandemia, né? E eles falam, não vou usar. Mas por que você não vai usar máscara? Porque eu não quero. E aí acabou. O que falar para um cidadão desse? Exato. A gente está vivendo um tempo, infelizmente, né, generalizado isso, e no mundo todo, não só no Brasil, né, para a gente não trazer essa conversa para o campo político, mas bem generalizado, em que você pergunta como é que a ignorância foi tão bem recebida, né, nos nossos tempos. São coisas assim que a gente não imaginava. Né? Por exemplo, discussão de terra plana. Um exemplo besta. Né? Discussão de terra plana. Discussão de eficácia de vacina. Tome, boa parte, né, de gente que ouviu isso não sentou para conversar com seus pais e perguntou como é que sobreviveu. Porque eu acho que a gente ainda experimentou aquela coisa de ter parente nosso com sarampo, de ter gente com catapora. Não sei se você lembra disso. De uma coisa de cachumba, de uma série de coisas que essa juventude não experimentou. E não sabe o que é a tristeza disso. Então, por exemplo, tinha alguém na tua casa de catapora, pegava todo mundo. Porque você não tinha vacina. Acho que hoje já tem vacina para isso. Quantas crianças hoje já são adultos, né? E não puderam ter a infância que a gente teve porque pegaram pólio, né? E uma série de outras coisas. Então, assim, a gente está vivendo um tempo em que a ignorância ela alcançou uma popularidade assim absurda. E não é uma questão política, né? Isso é uma questão séria, né? Porque a ignorância pode levar a gente para a morte. Né? Na Idade Média, por exemplo, o pessoal acreditava que a peste negra ela vinha através de demônios, né? Ou através de uma série de outras coisas. A gente fica pensando, pô, mas e aquele pessoal? Mas aquele pessoal é a gente. Né? A gente, olha as propostas que a gente tem aí, né, para enfrentar a vida. O pessoal tomando detergente. Né? O presidente americano falou uma época aí que se tomasse detergente tava legal. O pessoal tomando detergente. Teve gente que tomou diesel.
Né? Então você imagina a que ponto a ignorância pode levar a gente. Né? O nome Então, diz assim, detergente. É detergente. exatamente. É. Então, assim, eu acho que é um tempo em que a gente tem que ter sabedoria, porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Uhum. Tá? Então a Sim. gente precisa ter isso muito, de forma muito clara na nossa mente. Né? A gente estava falando da questão da esperança. Você falou do otimismo, né? E aí eu comecei a falar do pessimismo. Então, mas seria errado ser esperançoso, Ipirangi? Ter esperança é ser preguiçoso? Como é que a gente pode conjugar isso com a realidade que a gente vive? Tome, eu acho que a esperança renova o nosso ar. A Aham. esperança é a chave que abre portas, nos mostra o sol, mas esperança é ação. Né? O Ah, preguiçoso, ele não tem esperança. O preguiçoso só tem vontade. Né? Ele quer ser só servido. O esperançoso, não. O esperançoso é aquele que acorda, acredita e vai atrás. Então, acho que conjugar esperança nesse momento de pandemia é uma espécie de. Vou usar aqui uma analogia, como riscar os dias na cela. Você está preso e fica riscando os dias na parede. Né? Mas é como se a gente estivesse fazendo calendários para agradecer o quanto a gente conseguiu aguentar. Então, a esperança faz isso. Né? Você não uhum, está arriscando para dizer um dia menos. Né? Você uhum, está arriscando para dizer quantos dias você aguentou. Não há, nem para mim, nem para você, né, vamos sair daqui garantido. Né? Mas deve sempre haver um quero sair. E uhum, quando sair, eu vou sair diferente. Agora, num processo de osmose, né? uhum. Que isso vai nos fazer diferente. Né? Ou seja, obrigatoriamente a gente tem que ser diferente. Porque se a gente não for, Tony, não vai haver mudança alguma. Então, eu Claro. acredito sempre na esperança que faz com que a gente ande. Né? Uhum, Por isso, diferente de preguiça. Né? O preguiçoso é aquele sujeito que só tem vontade. Né? Naquele que arregaça a manga e vai à luta. E, poxa, eu acho que aí em Manaus você deve ter, como a gente aqui tem muito em Curitiba, algumas pessoas que acordam cedo e vão para o trânsito colocar balinha nos retrovisores do carro. uhum, E olha, imagina o nível de resiliência que esse pessoal tem. Porque é uhum. um não atrás do outro. Né? Então, Sim. assim, quem está dentro do carro está torcendo para o sinal abrir que ele quer passar. E ele fica, se esse cara não pegar essa balinha logo, eu vou derrubar. Vai acontecer a apropriação indébita. Exato, e o cara tá olhando pra gente, né, com aquela cara de, pô, esse cara vai comprar a balinha Uhum, de mim. Então, assim, o cara acorda com esperança. Então, a gente tá cheio de exemplos na vida, né, mostrando pra gente que esperança é ação. Né? uhum. Esperança é acordar e ir atrás, porque não se tem outra opção. E eu acho que a gente tem que valorizar muito, Tommy, nesse momento, a vida. Né? Sim. A gente está vivo. Então, Uhum, assim, não tem como não ser ativo, né? Não tem como ser proativo. É por isso que a gente se angustia. uhum, E principalmente, Tom, imagina só, eu e você, por exemplo, se a gente tivesse a responsabilidade de cuidar só da nossa vida, uhum. era uma coisa. Né? Mas a gente tem a responsabilidade de cuidar da vida de muita gente. Então a gente não pode se dar o luxo de ficar sentado, né, esperando as coisas acontecerem. Né? Por quê? Porque a gente sabe que muita gente depende da gente. E não é só financeiramente, não. É por isso que às vezes a gente fica meio em crise com o político, né? De Uhum. qualquer um, dos Sim. nossos estados, enfim. Por quê? Porque se o político quiser, por exemplo, esse momento de vacina, morrer sozinho, beleza, entendeu? Você quer, você está adulto e tal, mas, poxa, quando a minha vida está nas tuas mãos, então, né, vamos fazer diferente. E eu acho que esse é o grande desafio da esperança. Né? Uhum. A gente conseguir, vou usar a mesma expressão, né? Dar uma vacinada em quem está perto da gente e dizer assim, ó, levanta a cabeça. Né? Uhum. Não dá para a gente viver mais de glamour, tá todo mundo igual, todo mundo no mesmo mar. Então, assim, eu acredito que esperança não pode fazer a gente preguiçoso. Então, tem uma diferença.
Né? Uhum. O preguiçoso só tem vontade, a esperança faz da gente a pessoa de vontade, mas a pessoa de ação também. Né? Eu acho que a esperança, né, o Ipirangi, não é do verbo esperar, né? É a esperança de agir, como você falou, né? Isso. A esperança de esperar, ela é preguiçosa, né? Porque Sim. ela espera algo. Você não pode ficar a Aham. vida inteira esperando por algo acontecer, né? Aham. E a esperança vem de esperançar, né? Que daí, Aham. assim, você vai... você acredita em algo e você vai fazer aquilo acontecer, né? Então, acho que é Aham. nesse sentido, né, que a gente tem que ter isso em mente, né? Acho que Exatamente. é por aí, né? Ah, Exatamente. o Caio está falando uma coisa aqui, ó. Essa ignorância coletiva não seria o egoísmo da população, que já estava presente na sociedade, mas foi evidenciado durante a pandemia, na qual o comportamento interfere diretamente na vida do outro. Tom, eu acho que você. A gente estava conversando informalmente e você ia me perguntar alguma coisa disso lá na frente. Que eu acho que a gente vai conseguir responder o Caio. Quando a gente falar do homem. Não sei se a gente vai voltar a falar disso como lobo do homem. Eu acho que volta. Acho que seria bacana Vamos. a gente tocar nisso, porque eu acho que o Caio tem um pouco de razão nisso. Né? Uhum. O Nietzsche, né, falava, né? O que não me mata me fortalece, né, Whip? A pandemia serviu de alguma lição para o homem em termos de aprendizado, né? Nos tornamos mais resilientes, mais fortes, né? E principalmente mais reflexivos. Tome, olha, eu sou muito cético quanto a isso em relação a muita gente, tá? Com essa coisa de a pandemia vai fazer com que a gente seja mais forte, que a gente aprenda alguma coisa, né? Eu acho que só vai mudar de verdade, com raras exceções, quem se Uhum. abriu para isso a vida inteira. Tá? Então, eu acho assim, a pandemia vai fazer a gente pessoas melhores. A pandemia... Eu acho o seguinte, quem é mau caráter, sem vergonha, safado, a pandemia vai passar, vai continuar do mesmo jeitinho. Não vai mudar absolutamente nada. Né? Basta a gente olhar aí o cotidiano. A gente está vendo demonstrações o tempo inteiro. Para muita gente não vai mudar nada. Uhum. Entendeu? O pessoal está esperando chegar a vacina para viver, desculpa a expressão forte que eu vou usar, na mesma escrotidão de sempre. Então, Uhum. eu acho o seguinte: para muita gente vai mudar, porque sempre desejou mudar, Uhum. porque sempre encarou cada oportunidade da vida como uma possibilidade de mudança. Claro, para muita gente isso vai ser muito mais rápido, né? Um ou outro vai se tocar, mas eu acho que a construção de um mundo diferente, né? De um mundo mais forte no bom sentido, ela não vai estar na mão de muita gente, não. Ela vai estar na mão de pouca gente. É duro dizer isso, né? Mas a gente tem exemplos aí o tempo inteiro. Né? Uhum. Você pode escolher qualquer coisa. Basta fazer a conta de quantos amigos a gente excluiu das redes sociais para não arrumar mais confusão. E como a gente agradeceu a pandemia, claro, eu preciso fazer um meia-culpa aqui, dizer que não é o meu caso, né? E ninguém vai Uhum. saber se é mesmo, né? Tá. Da pandemia impedir a gente das festividades de Natal e Ano Novo com mais gente da família para não ter briga, né? Uhum. Então, eu acho que assim, vai mudar para quem sempre acordou de manhã, né, querendo ser diferente, querendo mudar, mesmo com tantas lutas. Né? Vai Uhum. mudar para algumas pessoas que foram empurradas para isso, porque perderam pessoas amadas. Então, assim, Uhum. nesse sentido, sim. Mas para muita gente eu não tenho esperança de mudança, não. Então, para muita gente vai sair mais fraca ainda desse momento de pandemia, viu, Tony? Então, se eu invocar aquele filósofo, naquela linha que você trouxe no início da nossa conversa, aquele filósofo pagodeiro, que dizia que pau que nasce torto nunca se endireita, é isso? Olha, com É nessa linha, direito, não? com direito à coreografia, Tony. Dureza. Embora a gente tenha que acreditar que a gente vai conseguir salvar alguém, né? Mas é bem por essa linha aí, viu?
Tá. E você acha que, atualmente, Felipe, o que importa mais? Viver o nosso presente, refletir o que aconteceu no nosso passado ou pensar no nosso futuro? Tom, você sabe que essa é uma pergunta difícil, né? Deixei na encruzilhada aí. Por isso que você é o Mas filósofo aqui, não sou eu. Mas viver o presente sem sombra de dúvida. Né? Hum, Agora, viver o presente tendo apenas duas certezas. Tá? Primeiro, é o que a gente tem. A única coisa que a gente tem é presente. Então a gente precisa ter essa certeza. E a segunda, que ele é passageiro. Então, olha que encrenca a gente tem. Né? A gente hum, tem que viver o presente e tem que entender que esse presente é passageiro. Por isso que a gente precisa de sabedoria a cada dia, né? Além de hum, usar as armas que a gente tem. Tá? Então, todos passamos pelo mesmo momento, nem todos passamos com as mesmas condições, né? Mas a gente tem que olhar para o nosso presente, que é a nossa vida, tá? E não para o presente dos outros, e isso aqui é importante, porque hum, agora a gente tem que pensar também como modelo, né? A gente tem que pensar no nosso presente, na vida que a gente tem, mas a gente tem que pensar também em que os outros não podem ser os nossos modelos, uhum, porque a gente vai encontrar muito mau modelo, não sei se eu posso dizer isso, tá? uhum, A gente tem uma porção de coisas aí que a gente não consegue entender. Então imagina você, né? A gente tem, eu vou pegar aqui um exemplo bem do cotidiano, guardando todo tipo de discussão, Tommy, sobre isso, uhum, que é o exemplo do Neymar e do Carlinhos Maia. Né? Então, vamos pegar aqui o Neymar. Agora o Neymar está na discussão a respeito de dar uma grande festa. Né? Se discute aí se é 500, se é 150 pessoas, etc, etc. Né? E aí você pensa, puxa vida, é esse modelo que eu quero me espelhar? Né? uhum, Um modelo do tipo, pô, desculpa aí se você está sofrendo, né? Se o teu presente não está legal, se você tem morte na tua família ou perto de você, mas eu tenho grana. Eu tenho grana, eu vou festar. Né? Eu vou fazer uma festa e vou viver minha vida. Então, quando eu falo de presente, eu estou falando assim, um presente que eu considero outro. Né? Não um uhum, presente que considere apenas a nossa vida. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar para o presente. A gente tem um presente, esse presente é passageiro. A gente já sabia disso, mas a vida veio para avisar a gente com letras garrafais, né? Dizer, uhum, escuta, vive melhor, tenta viver diferente, né? É, é, tenta procurar bons modelos para a tua vida e não maus modelos, né? Ou modelos equivocados da mídia. Né? uhum, A mídia está apresentando muitos modelos fúteis em é, todos os aspectos. Né? É, e talvez seja a hora da gente dar um basta nisso, de escolher um presente diferente para a gente com outros seres humanos. Né? Fazer um limpa na nossa time, né? E dizer, eu uhum, não quero esse tipo de modelo para o meu presente. Né? uhum. É o pensamento hedonista, né? Que você está falando aí, e aí leva a gente para por uma questão de um pensamento muito mais materialista, né, Michelangelo? E o que realmente importa na nossa vida, né? Exatamente. O que importa? Né? Estava antes dessa entrevista aqui vindo falar contigo, desse bate-papo, né, nem entrevista, desse bate-papo e vendo uma família que morreu aqui, acho que no Paraná, né, Hum, pai, mãe, os filhos lindos, né, pessoal com uma boa condição financeira, e pegou um avião, né, enfim, para uhum, passar o seu final de ano, acabou tudo. Então, uhum, assim, isso é bobagem. A gente aprendeu nessa pandemia, Tommy, que a gente precisa de pouco para viver. Né? é, Muito pouco, muito pouco. Né?
Então a gente aprendeu que não precisa mais passar roupa, né? A gente aprendeu, né? É, é, acho que a gente pode dizer isso muito das mulheres, né? Muitas aprenderam a se maquiar para si, né? A cuidar das unhas ou do cabelo, não para mostrar para os outros, porque não tem ninguém para mostrar, né? Mas para si. Né? Aquela coisa de vou fazer um bem para mim mesmo, de tomar o teu café, o teu chimarrão, a tua coisa sem aquela coisa de glamourizar isso. Né? Então, assim, a gente está aprendendo que o presente faz com que a gente valorize as coisas que realmente importam, né? Aquilo que tem valor de verdade. Né? E que a gente deixou passar, né? Inclusive a distância, né? Acho que tanto eu como você, a gente sofreu bastante isso. Essa questão do distanciamento das pessoas, né? Eu acho que isso é uma questão bem importante, né? Eu Uhum. tô totalmente afastado da minha família, né? E houve uma época também que você ficou afastado, né, da sua esposa, né? Eu Uhum. lembro que você me contou essa história, né? Ela trabalhava em outro local, né? Uhum. Então, eu acho que com a pandemia, nesse aspecto, a gente vai dar mais valor para essas questões, né? Que a gente consegue ver que, de repente, conquista de títulos, né? Títulos acadêmicos, conquistas de trabalho, né? Relações de poder, né? Ostentações materiais, né? Não são tão importantes, né? Exato, Tommy, porque antes da pandemia era, né? Para muita gente era. Né? A gente que está na carreira docente, Tommy, a gente tem, eu e você, por obrigação, a gente tem que ficar participando de congresso, escrevendo artigo, né? Enfim, isso não é uma opção nossa. E às vezes a gente compartilha isso, né? Não para se mitidar, porque a gente sabe que não tem valor nenhum, né? Esse tipo de coisa. E antes da pandemia, muita gente fazia questão né, de fazer ostentação. Agora isso tudo se tornou vão. Né? Não tem importância nenhuma, Sim. absoluta. Né? O verdadeiro valor é o quê? É você ter paz de espírito, né? É você ter harmonia na tua família, amizades sinceras, né? Enfim, essas coisas que realmente têm valor. Né? Essas outras coisas são tudo bobagem. Né? Carro, casa. Né? Assim, a gente agora começa a observar que bobagem, né? Que bobagem isso, né? Cargos, né? Título, cargo, né? Ter, Nossa, é uma coisa assim tão ridícula. E eu acho é. que agora a gente tem condições de verificar isso com mais calma. Uhum. Tanto é que eu acho que, tanto para você como para mim, né, a gente, e eu acho que para os nossos ouvintes também, a gente não teria dificuldade de dizer para muita gente medíocre, ó, vai passar longe de mim. Né? Assim, não quero mais você na minha vida. Incluindo cargo de chefia, né? Nas nossas empresas, qualquer pessoa quer saber, né? Eu lembro de uma historinha, Tommy, que eu usava muito em brincadeira. Eu sei que você, como eu, a gente gosta muito de contar história, né? Isso faz parte da nossa vida. Né? Eu lembro muito do teu nada jurídico, né? Que era uma coisa assim muito bacana quando você contava É. para os alunos, né? O que eu Uhum. sou como estudante, enfim, você é um nada, né? Você ainda vai Uhum. ser alguma coisa, um estagiário, aquela coisa toda. E a história de um garoto que fazia confusão em tudo que era lugar onde ele ia. Tudo, tudo, tudo. Aí morreu, foi para o céu, chegou lá, fez uma bagunça tão grande, e aí São Pedro chegou para o Cristo e disse assim, ó, esse cara não dá aqui. Ele veio para o lugar errado, né? Foi algum problema do estagiário, ele errou, mandou o cara para cá, vamos mandar ele para o inferno. Aí o garoto foi para o inferno, mas ele aprontou tanto, tanto lá no inferno que o diabo chegou para ele e disse assim, meu filho, pega esse gravetinho, esses gravetinhos, pega essa caixinha de fósforo e vai fazer teu inferninho em outro lugar, porque aqui não dá mais. Então acho que a gente está muito para isso, né? Para uma grande lista e dizer, olha, para de bobagem, né? Uhum. Isso tudo não vale nada. Seja alguém melhor, seja alguém decente, seja alguém que vale a pena ter perto de você.
né? Que seja bacana, seja amoroso. Eu acho que a gente está vivendo um tempo, inclusive, de que até nos desafia a sermos melhores, né? Uhum. A gente está vendo muita coisa difícil, como feminicídio, como desrespeito a racial, com uma opção de coisas, enfim, a gente é empurrado a ser uma pessoa melhor e até fazer uma análise da gente. Poxa, por que eu tenho que mudar com isso? Você tem que mudar porque isso não é legal, né? Talvez durante muito tempo isso tenha sido, né? Mas agora não é legal. Então a gente é desafiado, Tony, a investir em outro tipo de currículo, né? Currículo da vida. Quem você é o que importa, né? Não o que você tem, o que você ostenta, qualquer outra coisa. Né? Você vai ser lembrado pelo que você foi, né? Uhum. Seu nome talvez seja a única coisa material do que você carregue, né, para sua lápide, né? Exatamente. É. E eu acho que isso dá um pouco. Você tem muito essa tradição, porque você tem uma cultura que valoriza muito isso, que é a cultura japonesa, Tommy. E a gente consegue até perceber a importância da gente ser uma nação única, né? Um mundo único, que é aquela coisa da tradição, da honra. Né? Por que a honra é tão importante? Né? Por que isso vale tanto a pena? Né? Em detrimento a tanta bobagem. Né? Uhum. Você me lembrou quando você estava falando aí desse conto aí do rapaz que foi para o céu, depois foi para o inferno e ele foi enxotado dos dois lugares. Me lembra a música do Barão Vermelho, né? Declare Guerra, que ele cantava assim, ele falava, nem o inferno te aceita, né? É, é, Exatamente. Esse tempo de pandemia faz a gente olhar muito para a música. Né? A música, ela faz a gente reviver. Né? com certeza. Então, olhando mais o ser humano, a gente vai falar sobre atividades beneficentes, né? E altruístas. Isso é para qualquer pessoa? Ou somente algumas pessoas conseguiriam fazer algo em troca de nada? Ou simplesmente porque querem praticar o bem? Bom, Tommy, de novo, esse é um tema assim que a gente vai fazer um exercício de filosofia mesmo, de aposta, de mentalidade. A gente deveria buscar apoio na biologia, etc, etc. Uhum. Bom, eu vou afirmar para você que praticar o bem não tem a ver com humanidade no sentido biológico, certo? Não apenas com bondade, né? É bem verdade que algumas pessoas têm uma natureza invejável. Uhum. Né? Você olha para muita gente e diz assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue ser tão boa assim? Né? Uhum. Eu não consigo. Então, assim, eu acho que todos nós temos que incluir isso como lição necessária para a vida. Tá? Ou seja, eu não tenho que ter vontade de ajudar ninguém. Isso não tem a ver com natureza. Eu tenho que me colocar ou na linha de frente, ou pelo menos apoiando alguém que esteja fazendo diferença na vida de outras pessoas. Né? Assim, a gente não tem como viver uma vida de paz enquanto muitos não têm a sua dignidade mínima restituída. Então, é o seguinte, Tommy, eu acho que se você nasceu assim ou não nasceu, a gente tem que arregaçar as mangas e a gente tem que lutar por um mundo melhor. Né? E a gente tem que se fazer assim, Tommy. Né? Então, tem muita gente, mas muita gente que sofreu a pandemia diferente da que a gente está sofrendo. Né? Ou seja, com ameaças à sua vida todo santo dia. E agora o vírus só agrava. Então, eu acho, particularmente, que a gente tem que se colocar assim na linha de frente e começar a fazer planos de investimentos na vida das pessoas. Né? E aí eu acho que é uma questão de. Eu vou usar essa expressão com muito respeito, de tomar vergonha na cara, sabe? E eu me incluo nisso. Dizer assim, não, eu não posso deixar a roda do mundo girar sozinha,
eu tenho que fazer isso. A gente tem uma série de exemplos. Eu tenho no Insta o padre Júlio Lancelotti. Você já deve ter ouvido falar dele. Olha, é impressionante o que esse camarada faz todo santo dia, né? Nas Uhum. ruas de São Paulo, e atuando em prol de moradores de rua, e Sim. levando comida, e mesmo nas nossas cidades, enfim, a gente tem muita gente boa. Agora no Natal, né, gente que passa o ano inteiro preparando cestas de alimentos, né, preparando uma opção de coisas, enfim, gente doando sangue. Então, assim, eu acho que praticar o bem tem a ver com humanidade, desculpa, eu disse não tem a ver com humanidade. Praticar o bem tem a ver com humanidade, né? Com o fato de Uhum. eu sou ser humano. E se eu Uhum. quiser de fato ser humano, eu preciso pensar no meu outro igual e preciso me engajar, enfim. Né? Uhum. Eu preciso lutar para que todo mundo tenha a sua dignidade mínima restituída. Não como se fosse uma vocação, né? Não, não, não. Nem Eu, para e não nem para querer fazer bonito, né, perante a sociedade, né? Eu faço, exatamente. olha só, esse fim de ano eu ajudei as crianças no, né, daquele lar no Natal. Veja, então já tenho minha conta no céu, não é isso? Exato, exato. E aí tem uma coisa bem bacana que a gente aprendeu com Cristo, né? Que as pessoas precisam separar o Cristo, né? Da religião, que ele diz assim, olha, quando você estiver fazendo alguma coisa, naquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte, né? Eu acho que era isso, eu não me lembro. Teve uma época que eu Uhum. lembrava dessas coisas muito bem, Tom. Eu já não lembro. Porque ele dizia o seguinte: Estamos de olha, férias. quando você estiver ajudando alguém, né, a expressão da primeira tradução que a gente tinha, é, quando você estiver dando Uhum. esmola, né, faça de uma tal forma em que ninguém perceba. Uhum. Por quê? Porque se você faz as coisas para agradar as pessoas, toda a tua recompensa vai ser as palmas que as pessoas vão te dar. Nossa, olha lá o Tommy, que maravilha, né? Beleza, parabéns para você. Olha, ele é o cara. Mas quando você Uhum. faz para Deus, você tem uma outra recompensa, que é muito maior. Porque a gente sabe que as palmas são efêmeras. Tem muita gente que faz para a câmera, né? Tem muita gente que faz as coisas para passar de bonito. Mas isso é Sim, efêmero, né, Tommy? claro. É igual curtição de rede social, né? Ah, quantas curtições você teve? Ah, tive 1.000, 2.000. Enfim, isso é uma droga. Por quê? Porque você Sim. precisa de mais curtição, mais curtição, mais curtição, enfim. Claro que para o cara que está sendo ajudado, pouco importa se Uhum. você vai aparecer na mídia, se não está. Quem está com fome quer comer, né? Quem precisa de roupa quer roupa. Quem precisa de quentura quer o quente. Mas eu acho que a gente tem que encarar isso como uma responsabilidade de ser humano. Uhum. Né? É minha responsabilidade me engajar nisso. E aí a gente tem que procurar formas de fazer isso. Né? É, é isso que você falou, é o pensamento de Lacan, né? É o desejo do desejo, né? Uhum, Então, acho que o ser humano nunca está satisfeito com o que tem, né? Ele nunca exatamente. acha um Uhum, ponto, né, de satisfação, né? uhum. O Augusto está falando aqui, o que a mão direita faz, a esquerda nem fica sabendo. Tá, vamos lá. Você acha então que o momento, eu sei que você é um cara aí que está antenado com as tecnologias, é o momento para sermos criativos e nos readaptarmos a essa nova realidade? Ou o ser humano aí, mais especificamente no Brasil, encontrará dificuldades para essa missão aí? Tome, olha, eu acredito que os 2 próximos anos serão muito difíceis para o mundo, tá? No geral. Uhum. Sobretudo no Brasil. Se os 2 próximos anos eles serão difíceis para o mundo, Uhum. a gente aumenta um pouquinho isso para o Brasil, por uma série de motivos. Então é o seguinte, quem não se reinventar não vai conseguir seguir em frente. Não vai. Tá? E aqui eu quero lembrar para você que eu sei, porque a gente já conversou muito sobre isso, você também é um cara muito de tecnologia,
e está sempre antenado, você vai lembrar o ciclo do ouro, né? Na Califórnia, nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Né? Uhum. E aí aquela coisa de muita gente vendeu tudo que tinha para ir atrás do ouro. Né? E quando Uhum. chegou lá, viu que não tinha ouro para todo mundo, não dava para voltar para trás, né? Quer dizer, voltar assim para trás, né? Não dava para voltar, porque não tem o que fazer. E aí aquele pessoal descobriu, ou a gente se reinventa, ou a gente não sobrevive. Eu lembro até do criador do jeans, né? Que eu acho que foi o Lewis, né? Na Uhum. primeira calça jeans, acho que foi o Lewis, tinha aquela briga do Lewis e do Lee, né? Enfim, Uhum. que ele inventou a calça pro cara do garimpo, que chegava em casa com a calça toda rasgada, vamos inventar uma calça aqui, né? Que consiga durar mais tempo para esses garimpeiros, enfim. A própria Uhum. questão do descobrir a conectividade através da areia, né, do silício, enfim. Então, assim, a gente tem que se reinventar. A pandemia agora foi bacana por causa disso. Então, os nossos vizinhos, os nossos amigos, todo mundo criando alguma coisa, né, de comida ou de qualquer outra, enfim. Algumas pessoas se anteciparam. Né? A gente lamenta que muita gente não conseguiu sobreviver, mesmo tendo oportunidade, simplesmente porque teimou, né? Com Uhum. aquela história de não, sempre deu certo assim, vai dar certo, É. eu sou o cara, e descobriu que o mundo mudou, você tem que mudar. Né? Kodak que eu diga, né? Exatamente, você tem que mudar. Pô, você lembra de a oportunidade é aquela coisa de você ter um emprego, Tommy, na vida, teu emprego é puxar cavalo pelo rabo. E aí você Uhum. diz, eu vou esperar os cavalos passarem e o último que passar eu vou puxar pelo rabo. E o último passa sem rabo. Então é o seguinte, a gente tem que se reinventar. A gente na educação está vivendo um momento extremamente complicado, você sabe disso. Né? Assim, a gente não tem segurança, nenhum de nós tem, na educação privada, porque tudo Uhum. pode mudar. De repente, Perfeito. stop, acabou. Né? É. E aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem É. duas coisas para fazer. A gente chora, senta e chora, ou a gente Espera. cria. Exatamente. Ou a Ou gente espera. cria. Né? É. E eu acho que sim, a gente vai ter que se reinventar, todo mundo, né? Mesmo quem tem emprego, mesmo quem tem empresa, mesmo quem, enfim, a gente vai ter que se reinventar. E a reinvenção, ela passa desde do ponto de vista do que a gente vai fazer para viver, Uhum. até de como a gente vai se relacionar, do que a gente vai valorizar. Enfim, eu acredito de fato que a gente vai ter muita dificuldade pela frente e só vai Uhum. sobreviver quem tiver essa gana, esse desejo de mudança, ou pelo menos quem segurar assim, tipo, pô, eu não consigo, mas eu vou segurar na aba do Tommy. Eu vou segurar, vou tocar na veste do Tommy, porque o Tommy é um cara criativo, então ele vai me levar junto. Então, muito disso, né? De, Cuidado, hein? Onde for de levar. acreditar. Ou então os dois se arrebentam juntos. Porque a criatividade tem muito a ver com isso, É. né, Tom? Tem Claro, muita claro. gente que acha, né? Porque vê essas histórias aí, fulano de tal, né? Você vê o cara da Tesla, né? Um Você vê coitado. o. Ah, cara, né? É. O novo Deu errado. unicórnio brasileiro, não sei o quê. Pô, os caras se arrebentaram muito, né? É. Ou seja, você se lasca muito antes de receber os louros por isso. Mas acho que criatividade, Tome, é a palavra necessária. A gente vai ter que se reinventar. Eu, você e os nossos amigos, as pessoas que estão nos ouvindo, vendo agora, enfim. A gente está falando de tecnologia, a gente viu que muitas startups, né, como você falou, se anteciparam, né? E eles foram criativos a tal ponto de criar produtos, né? Em época de pandemia. Então o cara lançou a máscara de íon de prata, né? Lançou a máscara lá, né, que destrói o vírus, né? Se você utilizar lá até tantas vezes, enfim, quer dizer, tá aí, né? Criatividade em tempos de pandemia. Ele criou um produto, né?
com o problema, né? O Uhum. problema do andamento, ele conseguiu fazer trazer uma ideia, né? Aham. Disruptiva, vamos dizer assim. Exatamente, Tommy. Eu É, acho que a interessante. criatividade faz a diferença. E alguns criaram produtos no meio de muito sofrimento, né? Porque perderam alguém e porque não queriam que pessoas passassem pela mesma coisa. É, E olha só a quantidade de coisas que a gente tem bacana por aí. Né? verdade. Então, já que nós estamos falando sobre essa questão de perda, de ganho, você acha que seria necessário, então, termos uma religião ou uma espiritualidade, né? Ou só em tempos difíceis que nós avocamos as mesmas, né? E dá para fazer uma diferenciação entre religião e espiritualidade? Olha, Tommy, eu vou pagar caro o que eu vou dizer aqui, viu? Mas, assim, eu acredito hoje, firmemente, que é necessário você ter uma coisa. É necessário ter fé. E aqui eu invoco as palavras do Santo Padre Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, a Uhum. fé não costuma falhar. Pouco Aham. importa a doutrina. Certo. Me desculpem a falta de tempo para a gente aprofundar o tema. Mas o exercício da fé que se traduz na espiritualidade. E um bom exemplo são os místicos da Idade Média, né? Como, por exemplo, São Francisco de Assis. São Uhum. Francisco de Assis, e olha que a Idade Média, você lembra, né? Ela de algum modo, ela é herdeira do escolasticismo, Uhum. daquela coisa de doutrinas, daquela coisa, né, de todo um caminho para se chegar a Deus, para não sei o quê. E os místicos dizem assim, ó, chega de atravessador, eu vou fazer uma ponte direta para Deus. E aqui pouco importa o nome que você vai dar para Deus, né? O universo, sei lá o quê. E o São Francisco de Assis tinha uma frase que eu achava muito interessante, que ele dizia assim, ó, apenas um raio de sol é suficiente para afastar várias sombras. Então, Uhum. aquela coisa do que eu preciso? Você precisa ter fé, tá? Se alguém vai ganhar em cima disso, né, é outra discussão. Tá? Sim. Se você vai chamar de Padre Cícero, se você vai chamar de Jesus, se você vai dizer que foi Maria, que foi Buda, que foi isso, pouco importa. Mas a Uhum. gente precisa, para esse tempo de agora, ter fé. Né? Então, assim, a gente precisa ter fé e a gente precisa, nas pequeninas coisas, desenvolver essa espiritualidade nossa, que obrigatoriamente tem que arrebentar com qualquer modelo, Uhum. tá? E aí, assim, para arrebentar, paga preço e preço alto. O próprio, retomando aquilo, até pela tradição da qual eu fiz parte, né? Que eu digo assim, fiz parte não no sentido de ter abandonado, mas de dizer que a minha história toda, né? Que é cristã, quando Jesus estava falando do tipo de ensino que ele trazia, né? Então ele dizia o seguinte: olha, não dá para colocar vinho novo, né? Uhum. Em odres velhos, né? Ou seja, não dá para você colocar uma novidade nos modelos antigos, né? Porque o vinho novo ele vai arrebentar. E aí uma coisa que muita gente da religião entra em crise, Tome, né? É quando a gente vê que a espiritualidade, o Espírito Santo, Deus, Jesus ou qualquer outra coisa está pouco se lixando para o teu ritual, Tome. No sentido de, não, você tem que fazer isso desse jeito, está pouco se lixando. É assim, ele olha para o coração. Coração entrou, abriu, ele é aquela luzinha que a gente precisa. Então, sim, Uhum. eu acho que a gente precisa de fé, entendeu? E a fé é muito maior do que sistema doutrinário, do que Uhum. igreja, do que religião, Falar. respeitando quem, Claro. quem gosta disso, entendeu? Uhum. Eu acho que fico com São Francisco de Assis, entendeu?
eu quero o meu raiozinho de sol. Né? Ou, para quem não quiser misturar, como o filósofo cínico Diógenes, do barril. Né? Hum. Vivia dentro do barril e um dia o grande imperador chegou diante dele e disse assim, olha, peça qualquer coisa, acho que foi Alexandre, eu acho que foi, não sei. Peça qualquer coisa que eu te dou. E aí ele diz assim, eu quero uma coisa só, sai da frente do meu sol, eu só quero tomar Uhum. sol agora. Então, Ah, assim, eu acho que a gente precisa muito disso, Tony. Sabe? Se você acredita que um copo d'água em cima do rádio vai fazer uma diferença na tua vida, vai lá. Entendeu? sim. Desde que isso seja feito com bom coração, claro. Eu não estou falando aqui para espertalhão que aproveita isso e engana pessoas, não estou dizendo nada disso. Hum. Eu acredito que a gente precisa, dê o nome que você quiser, desenvolver fé. Né? Você pode dar outro nome que você quiser. Tá? E aqui eu não estou chamando as pessoas para terem religião, qualquer outra coisa, porque eu acredito que mesmo que você não acredite num ser, né? Enfim, a fé ela é uma moeda que você não pode viver sem ela. Né? Uhum. Eu acho que a igreja e os templos estão na pessoa, né? Eu até acho, não sei, isso é uma crença minha, tá? Não é eu tô querendo dizer, externar para você o que eu penso. E eu queria saber se você concorda com o que eu penso. Eu acho que a espiritualidade está nos atos que você pratica, né? Mas quando você pratica com honestidade, né? Não você ir para a igreja e dar o dízimo, né? Uhum. E participar dos cânticos, mas na verdade daí você sai da igreja, né? E pratica o mal, ok? Eu acho que, Exato. né? A prática de atos bons que você faz, né? Aquilo que você é, o que você faz, né? Que é a espiritualidade, né? Não sei se eu estou falando besteira. Eu acho, Tommy, eu acho que se Deus não morar no teu coração, ele não mora em lugar nenhum, entendeu? Então a espiritualidade ela tem que ter morada na vida da gente. Começa na gente. E sem ostentação, né? É Uhum, aquela coisa de você ficar, sabe, na sua. Você uhum, não precisa sair mostrando, eu sou o cara religioso, eu sou não sei o quê, eu não... Toca a sua vida, né? uhum, Toca a sua vida, desenvolva a sua maneira, enfim, né? Eu acredito. É difícil a gente falar porque não é esse o tema, né, Tommy? uhum. No tempo que a gente tem. Mas eu assim, algumas pessoas me cobram porque eu uso essa expressão, mas é porque eu dialogo com uma porção de gente. Então, assim, pressupondo que Deus exista, ele é o maior interessado, né, em Uhum. fazer isso notório para todo mundo. Então, assim, ninguém tem que ser advogado dele, ninguém tem que ser nada. Você tem que viver a tua vida. Né? Uhum. Você tem que expressar através de atos teus, né? O que você acredita. Eu vou retomar aqui aquela coisa da Alemanha no período nazista. Né? Uhum. Então o pessoal ia para a igreja cantar, católicos, protestantes e tudo mais, né? No final de semana, ia rezar, ia sei lá o quê, e na segunda ia matar judeu. Né? Enfim, É. ia perseguir as pessoas. Enfim, e é uma crise que eu tenho muito com isso, sabe? Tem gente que é especialista em jogar a gente no inferno. Né? Então, assim, pô, que espiritualidade é essa? Pô, tua espiritualidade tem que fazer um mundo melhor. E não um Sim. mundo pior. Tô de olho em você, hein, Tommy? Tô aqui com Aham. a luneta vendo o que você fez. Né? Reproduzindo aquela coisa. Eu sei o que você fez no verão passado. Pelo amor de Aham. Deus. A vida já é difícil demais. Então, assim, a gente tem que desenvolver, por isso a gente tem que se respeitar. Né? Cada um tem que desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade, dê o nome que quiser, que queira Uhum. dar, mas tem que aprender a respeitar o outro. Né? Sim, E aprender que espiritualidade tem que nos aproximar e não nos afastar. perfeito. Ah, a Kazumi fala que realmente sem fé perdemos a esperança e sem esperança vamos ao fundo do poço. Ela Uhum. colocou o Fernando também com outro amigo nosso aí, também colega. Ótimas reflexões. A Adri fala, para mim, fé é respeito.
é tudo que precisamos, o resto é ritual. Uhum. Muito pessoal para cada um. E o Fernando aqui, ele conclui dizendo que a própria Bíblia cita que a fé sem obras é morta. Olha que interessante. Aham. Nesse ponto, as obras seriam o respeito ao próximo. Todos somos. Exatamente. Somos É, diferentes. é como se, como os mandamentos judaicos e depois apropriados pelos cristãos, que resume tudo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a você mesmo, né? Uhum. Então, assim, e como diz o outro filósofo, né? Ama o, como é que é? Ama Qual que é a porque é música? tudo, ama porque é tudo da lei, né? Eu acabei Uhum. É esquecendo. o Raul Seixas. Exatamente, eu esqueci. Mas É Sociedade Alternativa. exato, né? Ama que é tudo da lei, né? Acho que é isso. É por Uhum. aí. Se não for, devia ser, né? Que legal, cara. Olha, eu estava esperando o Ikenji, que é um doutor, pós-doutor já praticamente, né, em filosofia. Eu achei que ele ia citar aqui de Aristóteles a Rawls, a Habermas, e ele só está citando aqui as músicas aqui. Pô, tô em casa aqui, tô me sentindo em casa. Então, Ikenji, estamos quase chegando no final aqui. E já que nós estamos falando de citações, né, aí eu trago aqui o Hobbes, né, para citação, né? O homem é o lobo do homem. Hobbes estava certo em não termos esperança na humanidade? Tome, eu acho que o maior inimigo da humanidade é a humanidade. Certo. Né? Nós somos o nosso maior perigo Uhum. e nós somos também, por outro lado, a nossa única esperança. Desculpem. A Hannah Arendt, ela tem um livro, ela escreveu um texto, A Condição Humana, em que ela Uhum. diz uma coisa bacana. Ela diz que o nascimento de uma criança é sempre uma esperança nova para a humanidade. Então, acredito que nós somos o nosso maior perigo, mas nós somos também a nossa maior esperança. Né? E Uhum. aqui o que nos sobra, né? E como nos encontramos. O desafio é deixar que a nossa luz seja maior que as trevas que tentem se sobrepor a gente. Né? Uhum. E aí, Tony, vale a pena a gente sempre dizer, olha, ele pode agir do jeito que ele quiser, mas eu não sou assim. Né? Eu não Uhum. vou agir assim. Então eu Uhum. não posso fazer isso. Né? Então lutar contra qualquer tipo de ímpeto de destruir o outro moralmente, psicologicamente, Uhum. enfim, tem que ser uma bandeira nossa. Né? Eu lembro de novo aqui, eu vou trazer, daqui a pouco o pessoal vai dizer que a gente está formando uma igreja aqui, Tommy, Igreja da música, então. de Jesus com Judas. Né? Uhum. Então, no último momento em que eles se encontraram, Judas se aproximou de Jesus e deu um beijo nele. Né? Uhum. Só que Uhum. Jesus não olhou para ele e falou assim: ó, sai daqui, seu cabra safado, Uhum. vagabundo, sem vergonha, você veio Ah. me trair. Jesus disse para ele: amigo, a que viestes? Então Jesus nunca deixou de ser amigo. Né? Uhum. E eu acho que essa é uma grande lição da humanidade. Assim, tem gente que é um perigo para a vida da gente. Né? Uhum. A gente vai ter que lutar muito contra isso. Mas a gente Uhum. não pode ser assim. Né? A gente tem que ser esperança para o outro, Tommy. A gente tem que ser a possibilidade de que o outro tenha vida. Por isso que a gente tem que brigar muito quando alguém está sofrendo, quando alguém tem a sua dignidade ferida, né? Uhum. Quando alguém está sendo injustiçado. Né? Uhum. A gente tem que se envolver nas questões do mundo. Não é possível que a gente tenha que ver tanta coisa ainda acontecer. E aí, claro, Tommy, eu sei que você pensa assim também, porque eu te conheço. Né? Algumas pessoas dizem, mas a gente vive num mundo cheio de mimimi. Tony, Uhum. não é um mundo cheio de mimimi. Eu acredito que você deve ter sofrido em razão da sua etnia. Né? Sim. Eu tenho certeza que alguém na tua vida inteira já te chamou de japonês. Olha lá, tá lá com o japonês.
Né? Já chamou de Eu coisa, li, muitas coisas piores. né? E aí eu lembro, né? Eu era bem magro, Tony, e tinha uma orelha muito grande. Hoje a cabeça cresceu em volta da orelha, como dizia o Jô Soares, né? E aí uma das coisas que me chamava é Topogijo. Você lembra do Topogijo? Lembro, claro que lembro. Lembra do Topogijo, que era aquele ratinho até engraçadinho, tinha um orelhão imenso, e de uma opção de coisas, né? Não vejo E nenhuma aí o pessoal semelhança. diz, pô, é, você Não vejo. sofreu uma porção de coisa, mas você sobreviveu, né? Sim. Então, não, cara, e você sabe disso, a gente sobreviveu, mas sofreu muito. A gente É. chorou muito, né? E a gente até hoje tem que lidar com muita coisa da infância. Então não é uma questão de um mundo com mimimi, é uma questão do mundo que tem que ser mudado, né? O mundo que a gente tem que mudar as nossas brincadeiras, a gente tem que mudar os nossos relacionamentos, né? A gente vive num mundo machista, por exemplo, e eu lembro aqui o tempo, quantas vezes eu agi como um sujeito machista, né? E a gente se envergonha disso, né? A gente, pô, É. por que eu agi assim, né? Eu tenho que proteger as mulheres, eu tenho que Às vezes até proteger hoje, né? A gente exatamente, eu tenho que proteger as crianças, eu tenho que Uhum. proteger os meus amigos, né? Eu tenho que proteger, enfim. Então, assim, nós somos o nosso maior perigo, mas nós somos a nossa maior esperança, Tony. Uhum. Certo. A Adri fala que imagine eu com meu 1,50 m. O Fernando falava que era por causa dos 4 olhos. E aqui nós vamos ficar o dia inteiro aqui vendo. Não Nossa, são defeitos, são características, né? Vamos dizer assim, né, Fernando? São características. Não digo que são defeitos. Mas uhum, a gente passa por cima disso, né? sim, A gente já está mais calejado aí, que as gerações aí que estão por vir ainda, né? uhum. É que eu fico preocupado que a gente, às vezes, tem medo de falar, né? Na sala de aula, né? A gente não consegue mais contar piada, né? Parece que o mundo ficou sem graça. A gente A não gente vai consegue ter que mais se expressar, a gente sabe, vai André? ter que se reinventar, Tommy. Eu vou relembrar aqui, porque eu acho que a gente já conversou isso bem rapidinho, uma questão de sala de aula, né? Olha só, alguns anos atrás, tu em sala de aula, primeiro dia de aula, conversando com os alunos e pererê, parará e tal, e você, né? Eu lembro, né, que é muito amigo meu, ele veio do Nordeste para Curitiba. Falei, que bacana, você veio do Nordeste para cá e tal. O que aconteceu, né? Conheceu uma curitibana? E aí ele Uhum. olhou, não, um curitibano. Mas eu não estava preparado para ouvir um cara dizer que veio para cá porque casou com outro cara. E aí eu olhei, e tá gostando da cidade, e é fria, e Uhum. não sei o quê, e pererê, e mudei de Uhum. assunto rapidinho. Você foi pela E, tangente. não, aí depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tem que mudar. Eu não posso mais ficar imaginando um mundo dividido entre homens e mulheres. Não interessa o que eu penso. Né? Uhum. Interessa que eu vou ter que mudar o tipo de linguagem, o tipo de brincadeira. Claro, eu sei que é um exercício, porque muita coisa que a gente faz na sala, Tommy, é exercício de pedagógico. Uhum. Mas eu Sim. lembro, mas a gente vai ter que mudar a nossa pedagogia. Eu lembro, e você sabe disso, né? A gente brincava muito um com o outro, né? Uhum. Não sei se você lembra, né? Né? Pedro. Do tipo, você sabe quem é aquele sujeito, Tomizawa? Como é que ele chegou Uhum. aqui, né? Vendia Uhum. cachorro quente na esquina. Um dia faltava professor e o pessoal, e você aí que está vendendo cachorro, você não quer entrar aqui, né? Eu lembro do Fábio, né? Uma vez eu Foi assim que contei isso, começou. né? Uma vez eu contei isso, né? Olha, o Fábio foi resgatado da Cracolândia, né? E foi ser nosso colega, e não sei o quê, mas brincando. E aí o pessoal acreditou nisso. Um dia chegaram e perguntaram: olha, professor, admiro muito você. Falaram para o Fábio, admiro muito a sua história, né? Ter saído do ambiente Piada, assim fala. e ter se tornado essa sumidade. É claro, a gente Uhum. sabe disso, né? Das Uhum. brincadeiras, enfim. Mas a gente tem que mudar, né, Tommy? Naquilo que o mundo exige, enfim, né? Uhum. Legal, que bom ter essas lembranças com você aí. Você lembrou do Fábio também, Fábio, gente boa. Para finalizar, então, nosso debate aí, debate, né? A nossa conversa, Wip, que mensagem que você
daria aí, com a sua vivência, com o seu conhecimento aí adquirido em toda a sua existência, e homem espiritual que você sempre foi, você deixaria aí para os ouvintes e para os telespectadores? Tom, eu vou relembrar uma história que eu gosto muito. Eu aprendi não sei quando. E que me fortalece muito nos momentos difíceis. A história de uma caravana, né, que está andando pelo deserto e, num determinado tempo, encontra um sujeito, né, vindo de uma direção contrária, com seu camelo. E aí perguntaram para ele assim: como é que é o deserto? Né? O que a gente vai encontrar daqui para frente? Ele falou assim: olha, eu vou dizer para vocês o que vocês precisam aprender. Vai chegar um momento da estrada, né, dessa caminhada de vocês, em que vai vir uma grande tempestade de areia. E aí o meu conselho para vocês é o seguinte: olha, cubram os olhos, amarrem bem os animais, fiquem bem juntos, e aí vocês vão lembrar que enquanto essa tempestade vier, vai cair uma porção de pedras, né? Pedras pequenas, pedras grandes. Vocês não vão conseguir ver porque estão com os olhos vendados. Mas eu vou dar um conselho, né? Peguem o maior número de pedras que vocês conseguirem. Deixem os seus cestos prontos para isso. E aí, bacana, eles tocaram a sua vida, a sua caminhada, e começou a tempestade, fizeram exatamente como o cara havia dito. E teve muita gente que começou a pegar, mesmo sem enxergar, as pedras. Começou a encher os cestos e tal, e muita gente começou a dizer: ah, não vou pegar nada, né? A estrada já é dura demais, por que eu vou pegar mais peso ainda? E não deu bola para isso. Acabou a tempestade, o pessoal correndo para tirar as vendas, né? Para ver o que era. E aí eles perceberam que as pedras que tinham caído eram ouro. Né? Então, Tony, a lição maior é essa. A gente não sabe, mas vamos pegar as pedras preciosas que vão cair nas nossas mãos e vamos guardar. Né? Elas valem ouro. Elas são o que a gente precisa. Então vamos aprender a tirar as boas lições, aquilo que a gente consegue de preciosidade no meio de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta angústia, de tanto não sei o que vai ser, né? Mas vamos pegar o ouro. Vamos pegar o ouro. O máximo que a gente puder. Sim. Eu acho que o ouro que você está falando aí reflete os nossos familiares, né? Os nossos parentes, os nossos amigos, né? Que a gente enfrenta na jornada, né? Que a gente caminha conjuntamente, né? Enfrentando desertos, né? E eu acho que tudo isso, essas são as pedras preciosas, né? Que a gente deve lapidar, né? Durante a vida, né? Exatamente. Como dizia o Milton Nascimento, né? Quando falava da amizade, né? Amigo é coisa para se guardar, né? Debaixo de 7 chaves. Então, ser humano que a gente conhece, bacana, coisa para a gente guardar debaixo de 7 chaves, né? No fundo do peito. Eu acho que esse é o ouro da vida, é aquilo que a gente precisa. E tudo que a gente precisa, Tommy, a gente tem, né? E não está no banco. Né? Não está no banco. Sim, sim. E nem debaixo do colchão, né? Exatamente. Com certeza. Eu acho que aquilo que você falou, né, Wiki? A gente não precisa de muito, né, cara, para ser feliz, né? Não precisa de muito. A gente precisa de um abraço, a gente precisa de água, de ar fresco e de bons olhos, né? Alguém diz que o horizonte não está na realidade, o horizonte está nos olhos. Então tem gente que vê chão enlameado, tem gente que vê céu estrelado, na mesma cela. Então, né, assim que a gente tem que encarar o dia a dia, né, Tom? Legal. Reflexões interessantes, muito bom. Deixa eu ver aqui. Ótimo, Adri. Ivanete está aí? Vidas. A Aline fala que é maravilhoso ouvir vocês. Guardo vocês no meu coração. E a Mari fala que parabéns, professor, sábios mestres. Wip, então, não sei nem como agradecer aí a nossa conversa intimista aí que nós tivemos hoje. É um prazer tão grande eu fechar
o fim de ano, né? Desse meu projeto aí com essa entrevista aí com um amigo tão importante para mim como é você, né? Não foi o primeiro amigo e nem vai ser o último, né? Mas a gente vai guardar para sempre essa nossa amizade que a gente nutre, né? Já de longa data. E eu espero acabar logo essa pandemia aí, a gente voltar a tomar nosso cafezinho ali de novo, né? Abraçar um ao outro aí e matar a saudade, né? Verdade, Tommy. Eu acho que esse é o grande privilégio. Eu te acompanho sempre. Eu estou sempre vendo tuas entrevistas aqui no canal do Tommy, de tudo, né? Aprendo muita coisa com você. Às vezes estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, a saudade imensa, né, que a gente está podendo matar, não só um do outro aqui, né, Tommy, mas de muita gente que a gente tá vendo aqui com a gente Sim, e que a gente, né, tem vontade de abraçar. Se a gente pegasse a lista aqui das pessoas que estão com a gente agora, né, das fazer uma festa, lembranças que a gente tem, enfim, são coisas preciosas demais, né, que a verdade. gente tem perto da gente. Eu agradeço demais esse bate-papo, né, juntos, e para mim é uma honra estar no teu canal, estar com você e poder ver os meus amigos, amigas, né, ex-alunos, alunos que a gente admira demais, ama, né, Tommy? Uhum, E que fazem parte da nossa vida, né? verdade, com certeza. Tá bom. Epi, muito obrigado, então, novamente. Meu amigo, desejo para você aí um excelente ano novo, 2021, né? Espero que todos vacinados, né? Que a gente consiga tocar daí a vida normalmente, né? E eu possa voltar para Curitiba e rever meus grandes amigos aí da UPET, né? E amigos, alunos, ex-alunos, né? E fazemos uma grande festa. Exatamente, Tommy, que é o que vale a pena, né? A Tá alegria ótimo. do abraço. Tá ótimo, meu amigo. Obrigado aí pela conversa, Upi. Tá? Um bom Um ano novo para você. abraço, um beijo para todo mundo, um abraço sincero para ti, Tommy. Obrigado. Você também. Manda um abraço lá para o Ivanete também, né? Tá bom? E você para tua esposa e para tua filhinha aí, que já está enorme, meu Deus do céu. Como crescem, né? Ela cresceu muito já. Até minha esposa lembrou hoje. Ela falou assim: eu lembro da gente ter ido no cinema juntos, né? Aham, Ela falou aham. também da tua esposa, e Bacana. a gente foi ver um filme juntos aí. Eu não lembro qual filme que foi, cara. Nem eu, Tommy. É bom a gente mudar de assunto, senão a gente vai apanhar. Eu lembro É, que a gente foi no cinema. Eu lembro que foi bem bacana. Agora, que filme que a gente viu, eu não é, lembro. Juro que eu não dado, lembro. Mas eu vou lembrar. Vou é fazer. o Alzheimer chegando em nós aí, viu, amigo? É. Manda um abraço para a Arumi, para todo mundo. Uma alegria enorme. Tá bom. Um abraço a todos vocês aí que estiveram com a gente até agora. Tá? Um bom ano novo para todos vocês, amigos, amigas, parentes, alunos, alunas. Tá? Um grande abraço, meu amigo. A gente se vê ano que vem. Beijo. Beijos. Forte abraços. Tchau, tchau.